Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engierd. No programa de hoje vamos dar-lhe a conhecer o mundo das cerâmicas, falar das suas características e de como escolher a cerâmica adequada para cada área. O revestimento de cerâmica é um material mais versátil que dá resposta às necessidades de cada espaço. Pode ser utilizado como revestimento de piso ou de parede em ambientes comerciais ou residenciais e tanto em exteriores como interiores. Neste programa vamos também à empresa Love Tiles, especialista em cerâmicos. Fique connosco e assista à dica da semana sobre como colocar piso sobre piso. Sabe como escolher um pavimento cerâmico? Existem vários passos que tem que ter em conta na hora da escolha. Passo 1. Compreender a sua função. Antes de escolher o cerâmico, é importante definir a função do revestimento, isto é, se será utilizado em piso ou em parede. Terá que saber se a sua função é para proteger a base e a estrutura da construção ou se é apenas para decorar, dando assim acabamento ao espaço, transmitindo conforto físico e psicológico. Passo 2. Definir onde será utilizado. Ao escolher o material, é importante respeitar algumas características tanto do espaço como do material, para que não hajam problemas futuros. Se for para aplicar em parede, existe material apropriado para o efeito por não necessitar de ter tanta resistência mecânica. Quanto ao piso, esse já tem que ser escolhido conforme o local a ser colocado e o desgaste físico a que vai estar sujeito. Deverá escolher o grau de resistência e o grau de absorção de água mais adequado. É preciso ter em atenção que os materiais destinados à colocação no piso também podem ser utilizados na parede, mas nunca os materiais definidos como revestimento de parede podem ser aplicados no piso. As características dos materiais são distintas e cumprem finalidades diferentes. Passo 3. Considere alguns elementos importantes. É importante ter em consideração não só a parte económica, mas também a segurança da pessoa. Deve ter em conta no piso a segurança quando escolhe o seu cerâmico. Em ambientes onde haja presença ou possível presença de água, como cozinhas e casas de banho, deverá ser escolhido um cerâmico com acabamento amaciado ou antiderrapante. Já nos restantes compartimentos, poderá ser escolhido qualquer acabamento, incluindo o polido. Depois de saber o que pretende, tenha em atenção algumas características, nomeadamente a resistência do desgaste medida pela escala PEI. Escala PEI mede a resistência ao desgaste dos esmaltes que cobrem a cerâmica, classificando o material em 5 graus. Quanto maior o número do PEI, mais resistente e adequado às áreas de maior circulação. Enquanto nos primeiros graus da escala o cerâmico está apto a ambientes interiores, residenciais ou comerciais de baixo tráfego e sem grande contacto com a água, os últimos graus de escala já são aptos para suportar alto tráfego, tanto no interior como no exterior. A resistência ao risco da superfície do material mede-se através da escala Mohs. As superfícies mais duras são classificadas em grau 10 e as mais suaves em grau 1. A placa cerâmica é constituída por argila e outras matérias-primas inorgânicas. Ela não é combustível e não altera de cor quando exposta à luz solar. É seca, queimada a alta temperatura, adquirindo dureza e rigidez. De acordo com o grau de absorção de água, as cerâmicas poderão ser classificadas em baixa absorção, com resistência mecânica alta, como são exemplo os porcelanatos e o grés; média absorção, com resistência mecânica média, como é o exemplo do semigrés; e alta absorção com resistência mecânica baixa, como são exemplos os porosos e semiporosos. Os porcelanatos são produzidos com massa de porcelana, possuem uma grande resistência mecânica e uma baixa porosidade. Isto porque a sua massa é mais densa do que a cerâmica comum, facilitando também a sua limpeza. É utilizada em ambientes de bastante tráfego, sendo até um material mais duro que o granito.
A massa da cerâmica poderá ser vermelha, ou seja, é produzida em argila pura de massa vermelha. Absorve mais água e logo possui também menos resistência mecânica, não sendo assim mais indicada para locais úmidos. A massa branca resulta de uma mistura com cerca de 9 minerais de tonalidade branca ou clara e tem uma menor absorção com uma maior resistência mecânica. Quanto ao acabamento da superfície, este pode ser esmaltado ou não esmaltado. Os tipos de superfície da cerâmica podem ser lisas ou com textura. Dentro da lisa, ela pode ser com brilho ou sem brilho e é normalmente utilizada em paredes e pisos de ambientes interiores. Quanto à textura, ela pode apresentar-se de forma subtil ou de uma forma mais marcante, como por exemplo nos antiderrapantes. Durante o processo de fabrico das cerâmicas ocorre algumas falhas, nomeadamente a tonalidade de algumas peças ou até lotes. A cada etapa da queima, que chega a mais de 1000 graus centígrados, pode acontecer pequenas variações, as quais são previstas, mas impossíveis de ser controladas. Desta forma, recomenda-se que as peças sejam compradas todas do mesmo lote, para evitar grandes variações de cor e tonalidade. Cerâmicas retificadas são peças que, depois de prontas, passam por discos diamantados e adquirem dimensões precisas. Depois de retificados, normalmente as suas superfícies são esmaltadas, ganhando brilho e impermeabilizando as peças. Após saber as características dos cerâmicos, deixamos-lhe aqui algumas dicas ou sugestões na hora da sua escolha. Pisos claros ou escuros, os pisos com tons claros são ideais para dar amplitude ao espaço, enquanto que os pisos em tons de escuro são bons para dar profundidade e aconchego, ideal para grandes dimensões. Contraste entre parede e piso. Quando aquilo que pretende é uma base clara no pavimento, opte por um tom um pouco mais escuro na parede. Assim, causa contraste entre essas duas superfícies. Assentamento na diagonal. Um dos recursos muito utilizados, principalmente nas salas, é o assentamento do piso na diagonal. Esta técnica dá um ar mais nobre ao piso. Formatos diferenciados. Pisos retangulares ou de grandes formatos são as melhores escolhas para a sala, pois é um ambiente de maior dimensão na casa. Aparência de madeira. Gosta do visual que a madeira provoca, mas quer utilizar um piso cerâmico? Então opte pelo pavimento em cerâmica com a textura da madeira. Neutro básico. Os tons como o branco, o bege e o marfim são os mais fáceis de conjugar com toda a restante decoração e com todas as tonalidades empregues naquele espaço. Rodapé. O rodapé pode ser um elemento que acompanha o padrão do piso ou então, em caso de decorações neutras, um rodapé contrastante pode ser um elemento de interesse visual. A Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto e evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Engiurde, evolução é a nossa meta. Estamos aqui hoje numa empresa nossa colaboradora para vos mostrar um showroom de cerâmicas e falar com o Sr. Ricardo Mota, diretor desta empresa. Obrigado, Sr. Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Quais as vantagens na utilização de um piso cerâmico? Algumas das vantagens da cerâmica prendem-se essencialmente com a manutenção, facilidade de manutenção, a durabilidade, porque apesar de tudo é um produto que tem uma durabilidade longa, e a parte da higiene e manutenção, portanto, que é normalmente bastante simples em produtos cerâmicos. Relativamente à manutenção e à limpeza, o que é preciso ter em atenção? Relativamente a esta área, a cerâmica, mais uma vez, tem também várias vantagens. Temos de ter sempre algum cuidado depois da aplicação, temos de ter sempre cuidado com as massas e com os betumes que possam ficar
quando da aplicação em cima do produto, devem ser removidas preferencialmente logo a seguir à aplicação. Depois, na sua manutenção normal, poderemos dizer que se pode utilizar basicamente água, algum tipo de detergente também específico, portanto não há qualquer tipo de problema. Devemos evitar sempre tudo o que seja corrosivo, abrasivo, portanto todo esse tipo de elementos. Normalmente nas zonas de cozinha em que realmente poderá haver mais gordura no ar, poderemos ter que utilizar produtos um bocadinho mais fortes em termos de atuação, mas também são relativamente simples de retirar. Deixe-nos algumas dicas do que é preciso ter em conta para escolher um revestimento cerâmico. Temos sempre que ter em atenção o seguinte: é para interior ou é para exterior? Se for para interior, podemos utilizar um produto em monoporosa sem qualquer tipo de problema, ou em grés porcelânico. Portanto, qualquer tipo de produto para interior poderá ser utilizado. Para exterior, já teremos que ter mais cuidado. Porquê? Porque existem dilatações térmicas, existem variações da temperatura, portanto, existem uma data de processos naturais que obrigam a escolher produtos específicos para exterior. Portanto, se estivermos a falar de fachada ou de parede, teremos que ir para um grés porcelânico que realmente tem em termos de absorção de água, tem uma absorção de água muito mínima, quase inexistente, o que permite que não haja absorção por parte do cerâmico e que depois acabe por o cerâmico rachar. Portanto, essa é uma das questões que temos que ter em atenção. Se for para um pavimento exterior, então teremos que ter atenção e realmente escolher um produto antiderrapante, ou anti-slip, como nós costumamos denominar este tipo de produtos. Porquê? Porque uma zona exterior sujeita à chuva ou à umidade, se tiver alguma inclinação, e mesmo não tendo inclinação, se realmente não for antiderrapante, o que poderá fazer é que as pessoas possam escorregar quando estão a passar nesse pavimento. Portanto, essa é uma situação que devemos ter em atenção. É muito importante saber escolher os cerâmicos, saber como é que eles se aplicam, porque outra das questões que nós temos muitas vezes problemas na área da construção é que muitas das vezes os aplicadores têm pouca formação na área. Portanto, isso são situações que nós devemos realmente tentar ter o máximo de informação junto das pessoas que sabem e depois passarmos também essa informação ao aplicador, que em princípio deveria saber, mas nós realmente devemos ter sempre em atenção esse tipo de pormenor, porque no final o resultado é completamente diferente quando o produto foi escolhido para o sítio certo, com o gosto ao gosto da pessoa e que foi aplicado da melhor forma. Portanto, aí temos realmente uma solução perfeita e é aquilo que realmente pretendemos quando sugerimos também os produtos aos nossos clientes. Ok, muito obrigada, Sr. Ricardo, pela sua prestação neste programa e até à próxima. Obrigado. Esta semana no Engenheiro de News vamos visitar de novo o Centro de Ajuda da Amadora, onde está a minha colega a engenheira Rita. Olá Rita, que novidades tens sobre esta obra? Olá Cátia, olá a todos os telespectadores. Estamos novamente aqui na Amadora para vos trazer novidades acerca desta obra. Neste momento já foram levantadas todas as paredes divisórias e está a ser feito o reboco das mesmas. Também a cobertura está já na sua fase final, faltando apenas alguns acabamentos, nomeadamente o reforço da junção entre os vários elementos e a soldadura das várias peças metálicas. A rede de drenagem de águas residuais e pluviais está em pleno desenvolvimento e prevê-se para breve a sua conclusão. Voltaremos nos próximos programas com mais novidades acerca desta obra. Até lá! Obrigada Rita, voltaremos para a próxima semana para lhe mostrar mais desenvolvimentos desta obra da Amadora. Trocar o piso de uma habitação modifica por completo o visual de um ambiente e é tão fácil. As possibilidades são muitas e pode renovar a sua casa sem se preocupar com o quebrar do piso existente e com o tempo que poderia demorar. Antes de instalar um revestimento ou pavimento cerâmico, uma das considerações a ter em conta é o local onde este vai ser instalado. A aplicação é simples, mas é preciso terem atenção a algumas coisas, como a escolha do revestimento, a regularização do piso existente e a limpeza da base a ser revestida.
terá que ter também atenção às portas que terão de ser ajustadas a este novo nível. Isto porque o pavimento aumentará com o receber desta nova camada. Antes de iniciar a instalação, verifique que a superfície onde esta vai ser aplicada deve estar plana, sem rachaduras ou fissuras, seco, livre de pó e de substâncias antiaderentes. A preparação da superfície onde vai ser colocado o novo cerâmico consiste em limpar bem o cerâmico existente com água e detergente. A seguir, aplicar a cola com um pincel ou rolo e deixar secar durante 3 a 4 horas. Repita este procedimento 2 vezes para fixar o azulejo. Se os novos ladrilhos tiverem as dimensões dos anteriores, faça com que as juntas não coincidam. Deixe passar 24 horas depois da colagem dos ladrilhos antes de aplicar as juntas. Por último, para limpar, bastará aplicar um decapante. Despedimos-nos para já, mas prometemos voltar para a semana com mais um tema ou assunto em desenvolvimento pela Engiurd. Obrigada por ter estado connosco. Até ao nosso próximo encontro. Tenha uma ótima semana.